Olá, gente querida, tudo bem com você? Você me conhece? Eu sou o Raimundo Alves. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito sério, e nós queremos a sua companhia. Observe, hoje falaremos sobre o sentimento de culpa. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para estar conosco nesses próximos minutos, para juntos pensarmos sobre isso. Por exemplo, quando é que você experimentou este sentimento? E eu estou aqui com o Marcos. Marcos, o sentimento de culpa é importante? Oi você, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Como sempre, é um grande prazer estar com vocês. Professor Raimundo Alves, eu sou teu fã, hein? Nosso companheiro, do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui no podcast Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje esse tema mexe com cada um de nós. Quem nunca teve um sentimento de culpa? Como você lida, né? Como a gente trata o sentimento de culpa? É difícil entender isso, né? Perceber. E se não lidar, e se não souber tratar o sentimento de culpa, eu acho que machuca muito, porque dói. Sentimento de culpa dói ou não dói? Queremos saber o que você pensa sobre isso. Então, por gentileza, claro, deixe os seus comentários lá no nosso canal, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre. De bem com Deus, de bem com a vida. Raimundo Alves, você como psicanalista também, como escritor, é um prato cheio esse tema para você também. Puxa vida. A terapia ajuda, eu acredito que na terapia as pessoas têm medo, talvez, de fazer terapia com medo dessa situação do sentimento de culpa aparecer muito forte. E não saber lidar com isso. Mas é exatamente o contrário, né? A gente precisa aprender a lidar com os sentimentos. Todos os sentimentos, não é, Raimundo Alves? E aí? Você, como psicanalista, é um prato cheio para todos nós hoje, hein? Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você ligado aqui no nosso Conexões Temas da Vida, Raimundo Alves. Pois é, Marcos, pois é, não, é um tema para lá de especial, realmente é um prato no qual nos deliciamos, né? Esse é um tema constante do consultório, viu, Marcos? Deliciamos? É. Aspas, né? No bom sentido, claro, porque é tão comum. Espera aí, vamos. Existe sentimento de culpa no bom sentido? Sim, existe. A gente tem que levar o tema de maneira soft, né, como a gente faz geralmente aqui, mas com certeza tem pessoas que sofrem uma barbaridade com o sentimento de culpa. É verdade. Não é verdade? E tem pessoas que gostam de apontar o dedo. Você não tem sentimento de culpa, não? Você é um insensível. Não é por aí? É por aí, é verdade. Mas esse tema realmente faz parte do cotidiano, do consultório, da família, da conversa com um amigo, não é? Então, complexo, belo, profundo. E diria também, Marcos, libertador no sentido de que, ao discutirmos sobre isso, a gente pode compreender, não é? E aí, então, encontrarmos alívio, logo existe sim o sentimento de culpa para o bem, ou que é transformado em bem. Então a boa notícia é que o sentimento de culpa, de repente, ele pode se converter, né? Transformar em algo bom. E até uma pergunta que fica para você, meu amigo, você, minha amiga internauta. O sentimento de culpa pode se tornar algo positivo em nossas vidas? Ou não? Depende de como a pessoa encara, talvez, né, o sentimento de culpa. E hoje eu já estou em expectativa, daqui a pouco, o nosso companheiro, professor Forrest Gates, professor de teologia, ele vai fazer uma aplicação bíblica. Esse tema tem a ver com a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema, sentimento de culpa. Eu até por falar nisso, eu lembrei de uma citação bíblica lá no Salmo 32,
que o do Davi, né, que ele diz assim, que enquanto eu calei as minhas culpas, os meus olhos, meus ossos, né, envelheceram constantemente pelos meus gemidos. Ou seja, o Davi tinha uma percepção que o sentimento de culpa, o peso era muito grande e envelhecia ele. De tal maneira, os ossos, sentia nos ossos. Talvez você, meu amigo, minha amiga, tenha passado por isso ou esteja passando por um sentimento de culpa. E isso te incomoda, te deixa desconfortável, você não às vezes um negócio, você mal sucedido, né? Uma situação que você fez, uma atitude, um empreendimento que deu errado, pessoas confiaram em você e a coisa não funcionou do jeito que você pensava, e aí você fica se sentindo culpado e tentando reparar de alguma maneira. Talvez essa questão, tentar reparar de alguma maneira, ou seja, talvez a gente vai ficar lambendo o sentimento de culpa, acariciando o sentimento de culpa, ou tentando lidar com ele, resolver. Raimundo. Pois é, Marcos. Nesse sentido, o Davi experimentou aí uma espécie de osteoporose enquanto sentia o peso da culpa. Essa foi forte, essa aí com macarronada aos domingos, né? Que palavra, hein? Que palavra, você foi fundo agora. Mas é por aí, né? Porque a culpa realmente, o sentimento de culpa, né? Quando nos assalta, nos sobrevém, de fato, traz uma carga muito grande, né? Um peso muito grande. E, claro, né? Como a gente está falando de culpa, a culpa exige sempre uma punição. Então ela, né? Então esse é um ponto, né? Então a culpa exige uma punição, e essa punição muitas vezes tem um desdobramento de fazer com que a gente pare, né? Dada a sua dinâmica, faz com que a gente deixe de prosseguir, né? Então, assim, você fez uma colocação que o sentimento de culpa ele vem acompanhado muitas vezes da punição. A punição é o caminho? É a receita para resolver? Olha, a pergunta boa, né, Marcos? Não é? A punição é excelente. É um castigo, né? É um castigo, não vamos dizer assim. Mas deixa eu complementar. Por favor. Você não acha que muitas vezes nós nos punimos? A culpa é tão grande, a gente não consegue lidar com ela, ou se perdoar, ou tratar, e a gente acaba se punindo. Ou até aquela situação da pessoa que tem uma compulsão, por exemplo, alimentar alguma coisa, então ele se sente muito culpado pelo excesso de comida, ou é viciado em pornografia, é viciado nisso ou naquilo, que aquilo lhe traz um sentimento de culpa. A sociedade mapeia, tem um rótulo do que traz ou não o sentimento de culpa. Apesar que hoje nós sabemos que esses valores, essas referências, que alguns anos atrás traria sentimento de culpa para o indivíduo, hoje não traz mais, é super normal. É interessante que talvez com o progresso, com a novidade, talvez as pessoas entendam que aquilo que causava escândalo no passado, hoje é tranquilo, é rotineiro. É verdade, Marcos. Não, muitas vezes sim, nós nos punimos, e essa punição ou essa autopunição tem como fonte, como origem, uma culpa. Uma culpa, claro que muitas vezes é o que a gente chama de culpa inconsciente. O sujeito nem sabe a fonte, mas ele recebe em seu corpo, não é, o resultado dessa culpa instalada em um local fora da sua consciência, no inconsciente. Então, essa culpa inconsciente que opera, não é, longe do alcance da consciência, traz consequências, não é, como, por exemplo, essa autopunição. Então, Sim. O sujeito se pune, por exemplo, tentando equilibrar-se em 2, 3 trabalhos, por assim dizer, empregos, não é? Tornando-se muito exigente consigo mesmo, planejando muito. Aí planeja, mas não executa. Ora,
a punição não está no não executar, está no fato de ele gastar o seu tempo planejando. Mas tem um outro detalhe também, que é um agravante que eu vejo aí. A pessoa pode planejar, a pessoa planeja, executa, só que no meio do caminho ela desiste. Um exemplo, uma pessoa está fazendo uma dieta, está indo bem, uma semana, 10 dias, aí tem uma recaída, vê lá um pote de sorvete, se delicia, como você falou, né? Abre aquele pote e devora, né? Numa sentada só o sorvete. O sentimento de culpa que vem para a pessoa logo depois é terrível. Esse peso. Ou o dependente químico, né? Então, existe até essa ideia, né? Limpo por hoje. Mas de repente ele tem 10, 15 anos que ele não está na prática daquele vício, mas a recaída vem e a queda é muito brutal. E aí o sentimento de culpa, pelo menos é assim, em conversas que eu tenho tido com algumas pessoas, eu percebo isso. Esse sentimento de culpa latente na vida dela, de querer fazer o certo e não dar conta. Por causa do vício, o corpo, né? O corpo clama, pede, está naquela dependência, né? O problema não é o corpo. O problema é o que nós fazemos com o nosso corpo. Se nós cedemos aos nossos desejos. E aí, quando a gente percebe que a gente foi muito longe, fugiu, né? Foi para um extremo, eu acho que surge aí alguns pensamentos negativos, o sentimento de culpa talvez é um desses ingredientes emocionais, o Raimundo Alves. Pois é. O exemplo da dieta realmente é muito importante, Marcos, e esclarece essa ideia do sentimento de culpa, porque interromper a dieta, quebrar a dieta, a gente pode entender que é uma forma desse sujeito punir-se, autopunir-se. Ok, bom ponto, excelente, eu não tinha pensado nisso. Aí o pó de sorvete é maravilhoso, você deu um exemplo muito bom realmente. Agora, observe o seguinte, existe uma teoria que é a seguinte: o sujeito que está cortando ali o açúcar, aí vê o pote de sorvete, não se aguenta e vai lá e Defenestra, como diz o outro. Isso. Defenestra é o ato de jogar. Toma tudo, vai até o final. Aí o sentimento de culpa vai pegar, não vai? Vai, claro que vai. Quem nunca sentiu assim? Quem nunca sentiu? Uma prática. Pois então. Prova, vou lá na prova quando é jovem, tá lá na escola, depois você, puxa vida. Puxa. Dá um sentimento ou não? Dá, né, Marcos? Dá. A mentira, né? Mentiras pode trazer porque a pessoa mente para encobrir uma situação, está com vergonha, alguma situação, não quer que aquilo seja transparente, mas depois ela fica remoendo aquilo. Remoendo. Sim. E aí, Marcos, a culpa realmente tem isso, ela corrói. Agora veja, existe esse cenário, e aí essa teoria diz o seguinte: a culpa não veio pelo fato de o sujeito tomar o sorvete. O sujeito tomou o sorvete por sentir-se culpado. É aqui que a gente estabelece a seguinte verdade: a culpa exige uma punição. Uma vez que eu estou sentindo-me culpado, eu preciso punir-me. E aí eu uso o pote de sorvete. Talvez é um princípio até do autoextermínio, né? Pois então, a gente pode caminhar para isso? Pode caminhar para esse lugar da autodestruição. Sim, claro. Sim. O sujeito que chega a esse ponto destruiu qual parte? Então, o Raimundo e amigos, queremos ouvir o que vocês pensam sobre esse tema. Por favor, deixe o seu comentário lá no nosso no canal lá no YouTube, né? @Conexões Temas da Vida. Nos siga lá no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Dê aquele like, famoso like. Se inscreva em nosso canal. É muito importante a sua participação. A culpa é um sentimento
normal, comum do ser humano. Pode acontecer com qualquer um e vai acontecer, não é? No dia a dia. Mas ele pode se tornar, como nós estamos conversando aqui, de alguma maneira, esse sentimento de culpa pode nos levar a ter uma vida descontrolada. Perder o controle, o sentimento de culpa pode roubar de nós aquela paz. A gente não consegue, a gente lembra daquilo, né? Logo que você lembra daquilo, estou jogando aqui uma semente para ver o que você pensa e o nosso amigo, a nossa amiga. Você muitas vezes lança, se coloca numa situação, como você falou, se autopunindo e não percebe isso. Você começa a eu mereço, tipo assim, eu mereço isso, eu mereço essa situação, não tem jeito mesmo para mim. Já que não tem jeito mesmo para mim, eu mereço, deixe-me fazer essas coisas todas. E vai se acabando, o Raimundo. Então, às vezes, eu acho que toda família tem alguém assim. Toda família tem alguém na família que tem essa atitude na vida e que, de certa maneira, tira um pouco o sossego e a harmonia da família, porque a família quer apoiar, quer ajudar, acaba até se tornando essa codependência, porque aquilo é reincidente, né? É recorrente, vamos dizer assim, as pessoas que estão nessa bola de neve dessa autopunição. Então, até agora, eu acho que essa questão do sentimento de culpa e a autopunição e o castigo que você bem lembrou, né? Eu mereço ser punido, eu mereço ser castigado. Talvez a melhor maneira de a gente também compreender como que nós disciplinamos os nossos filhos. Como você, como chefe, como patrão, como coordenador de uma equipe, como que você administra isso? Será que você deixa no coração do outro o sentimento de culpa? Será que quando você vai corrigir uma pessoa, se você não souber corrigir devidamente, acaba não deixando na pessoa uma mágoa, um sentimento de incapacidade, de inferioridade, que traz um sentimento de culpa? E até aqueles profissionais, às vezes, que tem que demitir uma pessoa, ele tem que aprender a lidar com isso, né? Eu já ouvi de muitos profissionais de RH que falam, para mim é o pior momento. É o momento que eu tenho que chamar o funcionário e falar, olha, infelizmente, você está sendo desligado da empresa. Eu até ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte, que ela primeiro ia para o banheiro e chorava bastante, porque ela tinha um sentimento muito ruim de ter que demitir a pessoa. E um outro me disse que até oferecia um lanche, criava um ambiente, sabe? Mas para depois dizer para a pessoa, olha, você está desligado da empresa. Então, a pessoa tenta atenuar, aliviar um pouco o sentimento de culpa, mas talvez o melhor é como lidar com a situação, para que eu não me sinta culpado, um sentimento de culpa, e nem o outro. Eu acho que é um bom princípio, é como nós corrigimos as pessoas, os nossos filhos principalmente, as crianças, para não deixá-las com esses sentimentos negativos. É verdade, Marco. Esse sentimento, como qualquer outro, ele tem um lado positivo, negativo, claro, e o que vai determinar para onde ele vai, se para o negativo ou positivo, é, claro, a intensidade disso, não é? Aí você soma a intensidade mais a estrutura psíquica, emocional da pessoa, mais a rede de apoio, a família ali, o núcleo familiar. Então, uma quota de culpa para alguém que tem uma estrutura relativamente madura, organizada e que conta com uma boa rede de apoio, essa culpa tende a não paralisá-la. Mas se o cenário é outro, se o cenário for diferente, a culpa realmente pode ser muito, muito nociva, porque a culpa que nos torna, segundo a psicanálise, humanos, no sentido de nós percebemos, amadurecemos o suficiente para perceber que ferimos o outro. Aí, o que a gente vai fazer com essa percepção, com essa constatação, com essa verdade? Sim. Esse desenvolvimento saudável, maduro, dirá: repare, faça a reparação. Não é?
Então, essa culpa que, nesse momento, ela nos torna humanos no sentido de ter capacidade de se colocar-se no lugar do outro, reparar, pedir desculpas. E uma imagem que a gente pode observar, e eu observei recentemente, Marcos, que ilustra muito bem isso, é no período da amamentação. O nenenzinho, ele, quando o seio não vem no momento adequado, ele sente uma certa frustração. Quando o seio retorna, ele dá uma mordidinha no mamilo da mamãe, não é? E aí, daqui a pouco, ele percebe que não, esse seio ele já veio outras vezes no momento exato. Aí o que é que ele faz? A gente já observou o seguinte: enquanto alguns bebês amamentam, eles colocam a mãozinha na boca da mãe. Olha, Isso é uma forma de reparar. Outros acariciam o rostinho, a bochecha da mãe. Uma forma de reparar. sim, Então, é isso. Essa culpa é boa, porque ela nos torna humanos no sentido de, gente, Marcos, eu acabei de ferir alguém, eu disse uma palavra, assim, inadequadíssima. Então, eu vou procurá-la e vou pedir perdão, vou pedir desculpa, vou reparar. Aí o Marcos diz, que beleza, que bela culpa. Que bela culpa. Né? E, e Agora, quem, e quem nunca, e quem nunca, ao chegar em casa e ao deitar-se, ficou pensando, puxa vida, eu não devia ter feito isso. E agora eu preciso resolver isso. Quem nunca passou uma noite assim mal dormida por essa percepção que você está dizendo, na é, necessidade da reparação? Eu espero que o dia logo amanheça para que eu possa resolver isso. essa culpa revela uma alma, um espírito, um homem ou mulher muito nobre, muito saudável, egoicamente, emocionalmente, psicologicamente. Isso, olha, eu quero que o dia chegue para eu ligar lá e reparar, pedir desculpas. Então, essa culpa é boa, né? Nos faz crescer. Agora, se essa mesma culpa encontra alguém que não é tão saudável emocionalmente, maduro, organizado, essa culpa ele começa a tirar o restinho de humanidade que o sujeito tem. Ele vai pensar, é mais um, ele merecia. Daqui a pouco ele está replicando. Aí daqui a pouco ele perde a capacidade de pedir desculpas, de pedir perdão. E aí perde a capacidade de voltar atrás. Sim, sim. E tem um detalhe: o sentimento de culpa, ele não aparece, não surge somente pelo que nós fizemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Não é? Muitas vezes nós erramos por deixar de fazer, por deixar a oportunidade, como a gente diz no interior, né? O cavalo arriado só passa uma vez. E eu deixei passar. Eu tenho um exemplo, o Raimundo, meus amigos, eu tenho um exemplo muito interessante nessa área nossa de capelania, de aconselhamento. Eu estava com uma determinada pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: ele é motorista de ônibus, e ele tem o hábito, quando ele termina o horário de trabalho dele, ele dá uma vistoria no ônibus. E ele achou uma carteira com 11 notas de R$ 100. Então ele me mandou a mensagem dizendo o seguinte: eu sei que eu tenho que entregar. Tinha até um endereço lá dentro da carteira. Ele falou: eu sei que eu tenho que entregar esse dinheiro, essa carteira, que é o correto, que é o certo. Mas eu estou com um problema. Eu não estou feliz. Eu não estou alegre. Porque na percepção, na ótica dele, o correto, ele como uma pessoa, como um cristão que ele é, diante de Deus, ele fala: eu sei que eu tenho que entregar. Ele sabia que ele ia entregar, só que ele queria entregar com alegria. Então ele me pediu: Marcos, vamos conversar sobre isso? Como é que eu lido com essa situação? E eu disse para ele: olha, quando você encontrar essa pessoa, essa alegria, a recompensa vem. O sentimento virá de alegria quando você olhar nos olhos da pessoa e ver a diferença que fez. E assim foi feito. E foi um senhor de 70 e poucos anos que havia perdido essa carteira, bem humilde, né? Andando de ônibus, já de idade, e ficou esperando por ele lá na garagem, porque ele
deixou lá na garagem dizendo que se alguém procurasse, estava com a carteira. O senhor não saberia que a carteira está com ele se ele quisesse ficar. Ninguém saberia. Mas ele já deixou o aviso lá que ele que estava com ele, que ele estava pronto a devolver. Ele disse que quando ele olhou, que foi se aproximando do Senhor, viu os olhos do Senhor, viu a emoção, viu a alegria, viu o alívio. Ele disse que ele ficou tão alegre que qualquer dinheiro não pagaria aquela situação que ele estava vivendo. Então, ou seja, ele poderia ficar até com sentimento de culpa por fazer o certo. É interessante, é isso que eu estou querendo. Nós podemos ficar com sentimento de culpa por fazer o certo também. Não, eu devolvi o dinheiro, mas estou triste, eu não queria devolver, eu queria ficar com o dinheiro e ninguém devolveria, por que eu vou devolver? Então o Senhor, sabe, agradeceu muitíssimo a ele. Então eu acho que é interessante esse tipo de lição do dia a dia, que nós, inclusive estamos à disposição, né, dos nossos amigos e amigas para conversarmos, para, né, colocar lá seus comentários, um aconselhamento, um tempo juntos, né? Esse é o propósito aqui do Conexões Temas da Vida. Não é só um podcast virtual, mas nós queremos ter contato com vocês. Se pudermos ajudar de alguma maneira, conte conosco. Muito bem, é isso mesmo, Marcos. A gente pode sim se sentir culpado por algo de bom que fizemos, por algo de bom que deixamos de fazer, sim. Até porque nessas situações, Marcos, no dia seguinte pode chegar uma conta. E aí você volta. Ontem eu tinha esse valor e devolvi. Né? Então, sim, claro que a gente estamos sujeitos a esse tipo de pensamento. E o conselho que você deu realmente é muito sábio, né? Quando você vira a pessoa, o dono, aí a coisa muda. Que beleza. Daqui a pouquinho, fique ligado, daqui a pouquinho, já estou ansioso, daqui a pouquinho nós vamos ter a presença do professor Forrest Gates fazendo a aplicação bíblica do tema sentimento de culpa, né? Ele vai abrir a Bíblia e vai trazer o que a Bíblia diz sobre esse tema, então não perca, viu? O Conexões Temas da Vida tem, né, tem esse leque, né, desse bate-papo e trazer também e dar o devido valor à palavra de Deus, a Bíblia, que realmente é luz, é lâmpada para os nossos pés, né, para os nossos caminhos. É importante sentir a tristeza pelo erro cometido. Devemos sentir realmente, acredito que passa por aí. Ter o sentimento correto de que eu errei, de que eu preciso consertar, de reparar, e não permitir que esse sentimento nos empurre para baixo. Porque se nós não tratarmos, nós vamos ficar nessa bola de neve, dessa autopunição que já foi colocada aqui. Então, saber reconhecer os nossos erros, saber, entre aspas, curtir o sentimento de culpa e liberar e cuidar faz toda a diferença sobre a questão da reparação. E o início da mudança, me parece, o início de qualquer mudança, né? E especialmente nesse tema, o início da mudança, é o conhecimento da culpa. É ter a percepção da culpa, porque tem muitas pessoas que fazem coisas ruins, erradas, e não se sentem culpadas, e não se dobram, né, a atitude delas, elas não percebem isso. Por isso que eu gosto muito de ler a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia sempre foi um ótimo termômetro para mim, é um espelho para que eu veja as minhas fraquezas, as minhas debilidades, Raimundo Alves. Pois é, Marcos, que coisa boa. Que bom termômetro você tem e que bom termômetro você, meu amigo, você, minha amiga, pode ter também. Você pode ter a palavra como seu termômetro e você vai perceber, claro, que tudo vai mudar. É uma perspectiva nova, uma nova dimensão, uma nova forma de ver a vida. E claro, né, esse termômetro nos dá condições, aliás, toda a condição de admitirmos: hoje eu estou culpado, preciso fazer alguma coisa. E Raimundo, nós vamos chamar o professor Forrest Gates, mas antes eu vou até colocar aqui para o professor Forrest Gates. Eu sempre gosto de trazer uma brincadeirinha, uma situação, satirizar um pouco, deixar uma leveza um pouco. Existe uma frase do Oscar Levante.
Oscar Levante, ele falou o seguinte: eu tenho muita inveja das pessoas que bebem. Sabe por quê? Porque pelo menos elas têm em quem botar a culpa. Alguém é culpado. Eu tenho que transferir a minha culpa. Então é a bebida, é a marvada, né? A pessoa fala, não, eu bebi demais ontem à noite, desculpa, eu falei muita besteira. No dia seguinte a pessoa está com aquela ressaca, fala, puxa, eu bebi demais, eu alterei, né? Eu saí do tom, né? E aí, o Oscar Levante disse isso, mas com certeza, não há necessidade de transferir a culpa, né? É reconhecer, é entender e saber lidar com a culpa. Vamos agora receber o nosso querido professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, né? Ele que trabalha lá nos Estados Unidos, no Tennessee, nessa área de aconselhamento com famílias, e ele é teólogo e vai trazer para nós o que a Bíblia diz, na visão dele, na percepção dele, em poucos minutos, é claro. Ele vai fazer uma aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema sentimento de culpa. Professor Forrest Gates, seja bem-vindo aqui à roda, né? O que a Bíblia diz sobre isso, professor? Seja bem-vindo. Ei, Marcos, Raimundo. Excelente essa conversa de hoje, né? Como sempre, mas hoje eu achei super interessante. Parabéns, viu, gente? Muito obrigado pelo seu trabalho, esse podcast, que tem me abençoado muito. Agora, falando sobre culpa, certamente todos nós temos, uma hora ou outra, vamos sentir culpa, porque, como a própria Bíblia diz, Romanos capítulo 3, verso 10 e 23, verso 10 diz que não há nenhum justo sequer, e verso 23 diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirado por Deus, tudo é verdade. Fala que nós somos pecadores e nós sabemos pela experiência própria também. Mesmo que a gente tenta fazer o bem, o certo, tem hora que a gente pisa na bola, tem hora que a gente transgride a lei de Deus, a vontade de Deus. Sentimos realmente na pele o pecado de nossas vidas, né, a culpa que sentimos, né? Agora, a boa notícia é que Jesus veio aqui no mundo, ele viveu entre nós para nos ensinar como devemos viver, para nos ensinar sobre o reino de Deus, a igreja, como a igreja deve levar para frente a missão. Mas a boa notícia é que, apesar que somos pecadores, em Cristo nós somos perdoados. A pessoa que realmente confia que Jesus é Deus na carne, que deixa Ele ser Senhor de sua vida, se arrepender dos seus pecados, né? Toma uma decisão, não, daqui para frente eu não vou viver mais para mim, né? Eu vou viver para Jesus. Ele que vai mandar, Ele vai ser Senhor da minha vida. Então, essa pessoa com essa fé, essa confiança em Jesus, essa determinação de deixar Ele liderar sua vida, então deve ser imerso nas águas do batismo, né? Não que aquelas águas são mágicas ou misteriosas, né? Não é aquela água que nos salva, mas aquele momento da nossa salvação, aquele momento que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e até a presença do Espírito passa a habitar em nós, né? Então o batismo é importante por causa disso. É nossa cerimônia de casamento com Jesus. É o momento que nossos pecados são perdoados pelo sangue dele, pelo sacrifício dele. Agora, o sentimento de culpa pode nos abençoar. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 10, diz que há dois tipos de sentimento de culpa, né? Um que leva para a salvação e outro para a perdição. O sentimento de culpa, né, que devemos ter é quando reconhecemos que estamos errados, arrependemos, buscamos o perdão em Deus, né? E o sentimento de culpa do mundo, né, que leva para a perdição é aquele que endurece o coração. Não, errei, mas eu errei mesmo, eu sou mau, né? Ou Deus não pode me receber, não vai me perdoar, e assim vai, né, ficando mais distante de Deus por causa de um coração endurecido ou um coração que não confia no poder do sangue de Jesus. E a boa notícia, como eu disse, apesar de que somos pecadores, em Cristo podemos ser perdoados, né? Aquele que se entregou a Jesus se tornou cristão
E mesmo depois, obviamente, nós vamos errar muito, né? A Bíblia é repleto de exemplos de pessoas boas, dedicadas a Deus, mas caíram no pecado. Mas quando nós pecamos, vamos pedir perdão a Deus, né? Aqueles que já são cristãos, já foram batizados nas águas, então ele precisa somente orar a Deus, pedir esse perdão, e o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados, né? Eu gosto muito de 1 João capítulo 1, versos 7 em diante, diz: se nós andarmos na luz, quer dizer, se nós estamos buscando, como cristãos, estamos buscando a vontade de Deus em nossas vidas, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, né? Quer dizer, não existe um cristão isolado, ele precisa estar realmente firme na igreja, junto com outros irmãos, porque ele tem missão de encorajar, de trabalhar, e tem a necessidade de receber encorajamento e fortaleza, né? Força, né? Pelo encorajamento dos irmãos. Mas então, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifique de todo pecado. Quer dizer, é um processo contínuo, né? Que é uma boa notícia, porque mesmo o cristão, sabendo que seus pecados são perdoados, podemos sentir culpa ainda, porque nós estamos olhando para nós mesmos, né? Em vez de olhar para o poder do sangue de Cristo, aquele que criou todo esse universo, que sustenta esse universo. Então, o poder que está no sangue dele, que foi derramado na cruz a nosso favor, está nos purificando continuamente. Então, vamos confiar no poder desse sangue. Não vamos confiar na nossa capacidade de fazer tudo certo, de viver uma vida perfeita. Não. Esse sentimento de culpa pode querer nos derrubar, né? O Satanás pode usar isso para enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança no poder do sangue de Cristo, tá bom? Podemos falar muito. A Bíblia, do início até o fim, o tema é a salvação do homem por meio do sangue de Jesus para a glória de Deus. Então, toda essa história bíblica, os ensinamentos, tudo tem a ver não somente com sentimento de culpa, mas com nossa culpa verdadeira, né? Porque nós pecamos, nós erramos e precisamos desse perdão. E é tão bom de viver com o sentimento de estamos livres da consequência dos nossos pecados. Se erramos, né? Precisamos pedir perdão a uma pessoa, com certeza. O Espírito Santo em nós exige de nós que nós podemos, se alguém tem alguma coisa contra nós, deixe a sua oferta ali ao lado do altar e vai fazer as pazes, pedir perdão e depois voltar e continuar adorando a Deus. Bom, Marcos, Raimundo, Deus te abençoe muito, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu sou fã de vocês, viu? Que Deus te abençoe. Muito bem, professor Gates, muito obrigado, que bela aplicação, muito obrigado por isso. Meu amigo, minha amiga, aproprie-se dessas palavras, desse ensinamento, dessa aplicação cara do nosso professor Gates. Marcos, que beleza, não? Muito obrigado. Tá na hora, né? Tá na hora de colocar uma vírgula no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Você, meu amigo, minha amiga, por favor, nos siga lá no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Conheça o nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Se inscreva, deixe aquele like, tá? Sem sentimento de culpa, por favor, né? Pode deixar lá. Pode deixar um dislike também, sem sentimento de culpa. Queremos a sua participação, tá bom? Então, professor Raimundo Alves, como sempre, um grande prazer estar na sua companhia. Obrigado, o professor Forrest Gates, como sempre, enriquecendo muito o nosso podcast. Com o coração se pede, hein? Com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer poliposition no seu coração. Escreva isso no seu coração. Nós crescemos na proporção que amamos. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo episódio.